Então, pessoal, dando continuidade ao conteúdo da nossa aula, vamos estudar agora sobre os resíduos sólidos urbanos e a parte de regulamentação. É importante destacar a questão dos resíduos sólidos urbanos, porque em termos numéricos são eles que são gerados em maior quantidade. Então, essa quantidade de resíduos sólidos urbanos gerados vai depender de alguns fatores que influenciam nessa geração e também na composição do RSU. Que fatores são esses? A gente vai ter como fator importante o número de habitantes. Quanto maior a população, portanto, maior vai ser a quantidade de resíduos sólidos gerados em determinada localidade. Além disso, o grau da educação formal e da educação ambiental e sanitária também influencia no aumento da geração de resíduos sólidos em uma determinada comunidade. Se as pessoas têm a educação de se fazer a reciclagem, o reuso de materiais, então a gente vai ter uma menor geração de resíduos sólidos. E, por outro lado, se não há essa educação ambiental, sanitária, educação formal para as pessoas, então a gente vai ter uma maior geração de resíduos. Além disso, hábitos e costumes da população, poder aquisitivo, o grau de desenvolvimento das cidades também vai influenciar nessa geração e composição dos resíduos, bem como fatores sazonais, por exemplo, épocas de final de ano, épocas de festas tradicionais, há uma maior geração de resíduos sólidos e também condições climáticas vão influenciar nessa geração e composição de qual tipo de resíduo está sendo gerado. Sendo que desses fatores, o fator que mais se destaca é o poder aquisitivo. Quanto maior o poder aquisitivo das pessoas, maior vai ser a tendência de geração de resíduos sólidos. E esses resíduos sólidos urbanos, além dos resíduos sólidos domésticos, associados à geração per capita de resíduos, a gente vai ter outras classificações, outros tipos de resíduos sólidos urbanos que também são gerados em uma cidade. Resíduos eletrônicos, por exemplo, resíduos de poda, de varrição de ruas, também são considerados resíduos sólidos urbanos. E eu vou destacar aqui para vocês 3 tipos principais de resíduos sólidos urbanos que merecem nossa atenção. O primeiro deles é o resíduo de serviço de saúde. Eles são bastante importantes e devem ser bem gerenciados e ter uma boa gestão, porque eles podem estar contaminados com vírus, com bactérias, com micro-organismos patogênicos, e isso trazer um risco para a população. Então, esses resíduos são considerados resíduos perigosos. Lembra daquela classificação que a gente estudou? Classe 1, e, portanto, eles não podem ser misturados com resíduo classe 2 domiciliar. Ele deve receber um tratamento, coleta, destinação apropriada para esse tipo de resíduo. Aqui no Brasil é adotado como prática regular a incineração desses resíduos. A forma de tratamento que é dada para os resíduos sólidos de serviço de saúde deve ser incineração. E é importante também destacar que o gerador desses resíduos sólidos de serviço de saúde é que são os responsáveis pela segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final. É importante também destacar que nos processos de licenciamento, por exemplo, de clínicas particulares, odontológicas ou clínicas diversas, de hospitais também, é exigido um plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde, um PGRSS, onde vai haver a orientação, o encaminhamento de como se fazer cada uma dessas etapas. E isso muitas vezes é uma condição para o órgão ambiental liberar a licença dessas unidades de serviços de saúde. Então, é também um campo para vocês trabalharem possivelmente ou se aprofundarem mais em relação à gestão de resíduos sólidos desse tipo de atividade. Outro tipo de resíduo que também requer um pouco da nossa atenção são os resíduos sólidos de construção civil, o RCC. Esses resíduos de construção civil também vão requerer um tratamento diferenciado. Eles também não podem ser misturados ao resíduo sólido domiciliar de classe 2. Ele vai ser naquela classe 2B, não perigosos e inertes. E dentro dos resíduos de construção civil, a gente tem 4 classificações. A classe A é composta por tijolo, telhas, areia e outros materiais. E a classe B, por papelão, papel, plástico, são resíduos recicláveis. E, portanto, esses resíduos devem ser reciclados ou reutilizados e encaminhados para aterro para uso futuro. Já os resíduos classe C e D, o classe C, como gesso, isopor e outros itens não recicláveis, e a classe D, compreendendo tintas, solventes, verniz, esses resíduos eles são perigosos e, portanto, devem ser armazenados, transportados, destinados em conformidade. E, como eu falei, eles não podem ser misturados, não podem ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos
que recebem resíduo domiciliar. E existe uma resolução, é o CONAMA 307/2002, que é específica para esse tipo de resíduo, né? Ele dá orientação, estabelece as maneiras de se fazer o tratamento adequado do resíduo sólido de construção civil e merece dar uma conferida aí por vocês, tá? Outro tipo de resíduo também que merece nossa atenção são os resíduos sólidos industriais. Eles são resultantes da preparação ou da manufatura de determinado tipo de indústria, em que esse processo produtivo já não são mais necessários. E é importante diferenciar esses resíduos sólidos industriais de demais tipos de resíduos, né? Geralmente são materiais inócuos, esses resíduos industriais, em grandes quantidades, mas nem sempre são resíduos perigosos. E aí vai precisar do requerer do engenheiro responsável pela indústria, né, por essa parte de gestão ambiental da indústria, fazer a separação correta, o acondicionamento também adequado, né, o transporte, coleta e tratamento e destinação final desses resíduos. Só para a gente ter uma noção geral de como é que é a nossa situação em relação a essa gestão dos resíduos sólidos a nível nacional, esses são dados de 2008 da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico realizado pelo IBGE. Esses pontinhos pretos, como vocês conseguem ver aqui no mapa, são os locais, são os municípios que destinam o seu resíduo para algum tipo de lixão, alguma vala a céu aberto. E os pontinhos azuis representam os municípios que destinam o seu resíduo para algum aterro sanitário, e o pontinho azul mais escuro para aterro sanitário e o azul um pouco mais claro para aterro controlado. Então, se a gente for olhar aqui, né, para a região Nordeste, a maior porcentagem de municípios destinam seus resíduos ainda para lixões. Esse é um dado de 2008, mas o cenário atual não mudou muita coisa de lá para cá. Então, é uma situação ainda preocupante e não deixa de ser um mercado para que vocês venham a se inserir nessa questão da gestão de resíduos sólidos urbanos a nível municipal. Trazendo um pouco mais para a nossa realidade local, aqui em Natal, a gente tem uma produção, em termos quantitativos, de 800 gramas de resíduos gerado por pessoa em um dia. Isso são dados retirados do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, elaborado em 2012. Esse resíduo aqui em Natal ele é encaminhado para o aterro sanitário da Braseco, que fica em Ceará-Mirim, é um aterro particular privado, e alguns municípios aqui da região metropolitana também destinam seus resíduos para esse aterro. E esse cenário, e separando aqui por município, aqui do Rio Grande do Norte, os municípios que estão em verde são aqueles que destinam seu resíduo para algum tipo de aterro sanitário. Como eu falei para vocês, a gente tem um aterro aqui em Ceará-Mirim, o aterro da Braseco, um aterro privado, mas que recebe os resíduos de parte da região metropolitana de Natal. A gente também tem um aterro sanitário em Mossoró, que também recebe os resíduos sólidos do município de Mossoró. Os que estão aqui em amarelo são municípios que têm aterro controlado. É uma forma também de destinação de resíduos sólidos. É um pouco melhor do que o lixão, mas também não é um sistema adequado. O que é considerado adequado atualmente é o aterro sanitário. E esses aterros controlados, eles visam mitigar um pouco dos problemas relacionados ao lixão, mas ainda assim a gente tem problemas de poluição do solo, da água subterrânea, do lançamento de gases para a atmosfera. E aí vocês conseguem visualizar aqui que boa parte dos nossos municípios potiguares ainda destinam seus resíduos para lixões a céu aberto. Bem, tendo esse cenário de vários municípios que ainda dispõem seu resíduo em lixões, foi elaborado um estudo pela CEMAP, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos aqui do Rio Grande do Norte, para se fazer modelos de consórcios públicos para que esses municípios se integrem em regiões consorciadas e nessas regiões, um dos municípios tenha um aterro sanitário que receba os resíduos de toda a região que faça parte do consórcio. Então, são as regiões metropolitanas, que já tem o aterro sanitário metropolitano de Natal em Ceará-Mirim, e aí também teríamos outras regiões, né? Outros consórcios, Mato Grande, Agreste, Trairi, Seridó, Açu, Alto Oeste e o de Mossoró. Cada uma dessas regiões vai receber foi projetado receber um aterro sanitário e esses municípios que integram essa regional destinar o seu resíduo para esse aterro sanitário. E alguns dos municípios dessas regionais também é projetado estações de transbordo para facilitar a logística de transporte do resíduo até o aterro sanitário. Esse é o cenário que se propõe atualmente. A gente ainda não avançou muito na implementação desses consórcios, da construção dos aterros sanitários. São projetos que
infelizmente ainda estão no papel, ainda não foram para a prática, devido a muitos problemas políticos de briga entre prefeitos, de mudança de gestão municipal ao longo dos anos. Então, a gente ainda tem muito a avançar nessa implementação dos consórcios públicos e também na implementação dos aterros sanitários. Esses consórcios eles foram pensados justamente para poder atender os municípios de pequeno porte, né? É muito difícil. Imagine aqui na região Alto-Oeste, que tem muitos municípios pequenos, população menor do que 5 mil habitantes, né? Muitas vezes. Então, imagina se cada um dos municípios precisasse construir um aterro sanitário, né? Qual a dificuldade, como seria complicado para cada um desses municípios ter o seu próprio aterro sanitário municipal. Visando vencer essa barreira, então foi proposto essas formas de consorciamento. É uma maneira ótima de conseguir avançar na gestão de resíduos sólidos através desse agrupamento de municípios, porém tem muito entrave burocrático de gestão municipal que acaba travando o processo de se conseguir avançar na gestão dos resíduos sólidos municipais. Em termos percentuais dos municípios aqui potiguares, como a gente tem 2 aterros sanitários apenas, eles atendem apenas alguns municípios, então 5,39% dos municípios destinam seu resíduo para um aterro sanitário e 94,61% vão para lixões a céu aberto, ou seja, é uma quantidade ainda muito pequena de aterros sanitários existentes aqui no nosso estado. E em termos da regulamentação das nossas leis, a gente tem um marco legal que até, inclusive, né, já foi alterado recentemente, a Política Nacional de Saneamento Básico, da Lei 11.445 de 2007, que estabelece que o Plano de Resíduos Sólidos deve integrar os planos municipais de saneamento básico, e também temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, que também foi um novo marco relacionado a resíduos sólidos. No entanto, né, a gente tem 2010 e 2007, né, como anos em que foram publicadas essas políticas, mas de lá para cá pouco se avançou na prática, né, na efetividade da prática de implementar, de conseguir encerrar os lixões e implantar os aterros sanitários nos municípios. E, infelizmente, mesmo com o marco regulatório que foi sancionado durante essa semana, agora em julho de 2020, a gente ainda tem muito a avançar, né? Foi feita uma discussão muito grande em cima da privatização da concessão do serviço de saneamento e ainda mais voltado para a questão de água e esgoto, que resíduos sólidos não entrou nessa discussão e muito menos drenagem. Então ainda é um espaço aberto em relação à efetividade da aplicação dessas políticas públicas, principalmente em relação à gestão de resíduos sólidos. Um resumo que eu posso trazer aqui em relação a essas políticas. Bom, primeiro ponto é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela estabelece incentivos à formação de consórcios públicos para gestão regionalizada, exemplo do que o Rio Grande do Norte, através da CEMAR, fez, de se planejar aterros sanitários consorciados para se conseguir fazer a gestão adequada dos resíduos a nível, né, de grupo de municípios próximos. Também foi proposta a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e logística reversa, ou seja, desde o fabricante de determinado produto até o consumidor final, existe uma responsabilidade de cada um no papel de fazer com que esse produto tenha a melhor gestão possível, né? Que ele não vire um resíduo e não vá contaminar, não vá parar nos nossos rios, no solo, né, de maneira inadequada. E a logística reversa também está nesse sentido de conseguir fazer com que resíduos que são passíveis de logística reversa, exemplo de lâmpadas, de pilha, de bateria, pneus, resíduos de agrotóxicos, que são resíduos mais perigosos e de difícil tratamento e destinação final, eles voltem para a cadeia produtiva, voltam para o fabricante, para que sejam reinseridos no processo produtivo pelo próprio fabricante. Ainda foi estabelecida metas de redução na disposição final de rejeitos em aterros sanitários, visando a diminuição da geração de resíduos e mecanismos para inserção e organização de centrais de catadoras de associações para se fortalecer a questão da reciclagem de materiais recicláveis. E nessa questão da regulamentação, a gente ainda tem na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos uma hierarquia das ações de manejo em relação à gestão de resíduos. O primeiro deles está associado à não geração. Então, deve-se prever, deve-se estabelecer mecanismos para incentivar a população a não gerar resíduos. Depois, quando eu esgotar a possibilidade de não geração de resíduos, então eu devo incentivar a redução dos resíduos que são gerados pela população.
Em seguida, né, a reutilização, a reciclagem, forma de tratamento e, por fim, a disposição final do rejeito. Seguindo dessa forma de hierarquia, a quantidade de resíduos sólidos que vai para um aterro sanitário vai ser bem menor do que se eu não tivesse essas ações de manejo implementadas e seguidas anteriormente. Sendo que eu já faço aqui a observação que a gente tem uma diferenciação entre formas de disposição final e destinação final. A destinação final são formas que eu posso ter tratamento dos resíduos, ou seja, destinar uma garrafa plástica de água que você consumiu para reciclagem, para ela ser transformada em outro material, ser transformada em tecido, por exemplo, né? Então, eu faço formas de reciclagem de destinação final daquela garrafinha d'água. E a disposição final, que também é a forma de destinação final, é quando eu disponho finalmente o meu rejeito, quando eu não consigo mais fazer nenhuma forma de tratamento ou reaproveitamento, e aí eu vou precisar dispor ele em um aterro sanitário adequado. Então, a forma de disposição final de não mais conseguir fazer nenhuma forma de tratamento adequado do resíduo que foi gerado. Então, essa é apenas uma introdução, pessoal, em relação à gestão de resíduos sólidos urbanos. São alguns pontos-chave principais, e assim como eu fiz para a questão da drenagem urbana e para os outros componentes do saneamento básico, vou deixar para vocês disponível no Cigar, na nossa turma virtual, os materiais que vão complementar a discussão que a gente está fazendo aqui através dessas videoaulas. Então, não deixem de dar uma lida, dar uma conferida desse material, estudar as leis e ainda mais agora com esse novo marco regulatório do saneamento, para que vocês se mantenham também sempre atualizados. Certo? Então, bons estudos, a gente se vê em breve.